Oi, gente, tudo bem? O Fica a Dica de hoje está um pouquinho diferente. A gente está num ambiente bem agradável para o nosso convidado. A gente está aqui na Livraria Palavrear para conversar com o Túlio, que é um escritor, já escreveu vários livros e é a segunda vez que ele está aqui. Túlio, obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente de novo e agora contar uma novidade, né? Eu agradeço o convite, Andressa. Faz um ano, né? Ontem fez um ano que a gente teve uma primeira entrevista falando sobre literatura também. Só que na ocasião eu tinha lançado esse livro aqui, que é uma coletânea de contos. Para quem não me conhece, eu me chamo Túlio Augusto Lobo, sou professor de história, escritor, contos. Recentemente agora publiquei um romance, que é um romance histórico, fala sobre um pouco da história do Brasil, se passa nos primeiros séculos de colonização. E, e assim, na minha trajetória como escritor, eu procuro sempre valorizar a cultura goiana, a cultura nacional, trazendo esses traços da cultura popular para dentro da minha literatura. E conta pra gente um pouquinho do que tem nesse livro aqui, o que as pessoas vão encontrar nesse livro novo. Então, no romance Terra Brasilis, eu falo sobre a vida íntima, as relações familiares, né, dentro do casamento, as relações de poder, o processo de invasão portuguesa às terras indígenas, porque por muito tempo se adotou o termo colonização, né, o encontro, né, só que haviam pessoas vivendo aqui. E aí no meu romance eu abordo pela perspectiva da invasão das terras. E aí eu vou falar sobre essas relações, sobre esses conflitos, né? Porque diferente daquilo que às vezes é romantizado na literatura ou no cinema, na arte no geral, eu procurei trazer aqui uma coisa um pouco, uma ficção mais realista. Com Então, uma forma de conscientizar a população também, né? com uma forma, né, de conscientizar e para entender também que muito do que a gente vive hoje é fruto de coisas que ocorreram no nosso passado mais distante ou recente. E esse processo de colonização, invasão portuguesa, e tudo que está envolvido ali, a escravidão dos povos africanos, né, isso tudo tem reflexo até hoje, nos dias atuais, no que a gente vive, né, na sociedade, nas desigualdades. O que a gente tem vivido no Brasil está relacionado ao nosso passado. Túlio, e conta pra gente como é que começou essa coisa da escrita, assim, vou escrever um livro e unir isso com a sua profissão, porque você é historiador, dá aula de história, como é que foi isso? Começou de uma forma meio espontânea. A primeira coisa que eu escrevi, eu não sabia que era conto. Minha esposa falou, olha, você é muito criativo, porque às vezes eu vejo uma situação na rua e eu sou muito de observar as pessoas. Eu vejo uma situação na rua e aí eu já invento uma narrativa em cima daquilo. E sempre foi assim, desde criança. Eu era um menino assim que gostava de ficar mais sozinho e eu usava muito a imaginação. Então, ela falou, olha, escreve alguma coisa. E aí eu fui escrever, mostrei para ela, ela falou, isso é um conto. E eu não sabia que era um conto. E a partir daí eu não parei mais de escrever. Virou um hábito para mim. Hoje é algo com o qual eu não consigo viver sem escrever. E já são quantos livros? Tem vários ali. Meus, como autor solo, eu tenho 6 livros, porque eu tenho uma peça de teatro que é uma comédia de costumes que não está aqui, um exemplar físico. Tenho 4 livros de conto e o romance, né? E agora em dezembro eu vou estar lançando mais um de contos, que são contos que eu coletei de pessoas idosas, mitos e lendas do interior, como o Meleta, né, que é o tamanduá bandeira andando no trieiro e abraça o compadre, a coisa da cuia na vela para encontrar alguém que se afogou no rio. Então eu tô sempre nesse processo assim de tentar valorizar a nossa cultura, eu acho isso importante. E a gente estava falando, você dá aula para alunos de várias idades, né? Isso, E, sexto ano, atualmente é sexto ano. e como é que é essa relação? Tipo, como que os meninos se sentem? Meu professor é escritor também. Então, quando eles descobrem, assim, eles perguntam muito,
professor publicou um livro, lançou, e aí me pedem para ler os meus livros, e eu levo um livro de contos. Às vezes eu não levo um livro meu, às vezes eu compro um livro, dou de presente, até por essa, como escritor e como professor, eu acho importante fazer um incentivo à leitura, né? E nessa fase do 6º ano é uma fase essencial para isso. Mas eles ficam empolgados, assim, no geral eles ficam, nossa, professor, escrever, como é que é? E eles me perguntam, né, como é o processo de escrita. E era isso que eu queria te perguntar, como é que você trabalha isso dentro da sala de aula? Porque assim, você serve como exemplo para eles, né? É um espelho ali. E como é que você trabalha isso dentro da sala de aula para incentivá-los tanto a ler quanto a escrever? Eu sempre procuro trabalhar a disciplina de história intercalando com outras áreas do conhecimento. E, no caso, eu gosto muito de usar produção de textos de ficção com temas históricos. E eu trabalho muito isso com eles. Para trabalhar a escrita, para trabalhar a imaginação. Então, eu estou sempre incentivando o processo de escrita. E uma coisa que eu falo para eles, que é essencial e às vezes é um tanto menosprezado, é a imaginação, a criatividade, que é algo que tem que ser explorado, né? É algo que você tem que manter com você sempre. Mesmo na vida adulta, eu acho que é algo importante que a gente não deve abrir mão. Essa capacidade de imaginar. Isso é importante para a escrita. Para todo mundo. E acho que não só para a escrita. Não. Eu acho que em todas as áreas que a gente vai trabalhar, a gente precisa ter a criatividade ali aflorada para que saia do comum, né? Exato. Sem a criatividade, a capacidade de imaginar algo que não existe, você não cria nada de novo. Uhum. Né? Túlio, e assim, literatura é um assunto muito importante e eu acho que a gente precisa falar da importância da leitura, não só para crianças, para os adultos também, até para conscientizar e mostrar que é através da leitura que a gente combate, por exemplo, fake news, né? Exato. E a gente conscientiza também, no seu caso, você é professor de história, incentivar a leitura até de assuntos que remetam à nossa história como país. Eu acho que é importante, né? É interessante você falar sobre isso, porque além de ser professor de história, eu tenho uma disciplina de projeto de vida, e há algumas semanas eu estava falando com os meninos sobre a diferença de informação, né, e sabedoria. Informação é o que a gente recebe a todo momento, principalmente numa era de redes sociais, a gente, né, tem rios e rios de informação. Sim. Mas sabedoria seria você pegar uma daquelas informações ali, algo que você achou interessante ou que de alguma forma te tocou, e se aprofundar naquilo lendo, né? Aí nesse caso a gente não está falando só de literatura, a gente pode estar falando de um texto, de uma pesquisa acadêmica, de alguma coisa que vá confirmar aquela informação que você recebeu. Sim. E a leitura, nesse sentido, ela é a única que pode te livrar de cair numa fake news, né? Sim. Que é um dos grandes problemas atuais no Brasil, justamente por causa da ausência de leitura. As pessoas leem muito pouco, geralmente elas recebem um pequeno trechinho ali, uma informação em algum lugar, em alguma das suas redes sociais, e elas já acatam aquilo como, né, sabedoria, não é só informação. E às vezes, se você não tem sabedoria sobre aquele assunto, você está compartilhando a opinião de outro, não a sua, porque você precisa ler bastante para formar uma opinião. Túlio, a gente está caminhando para o final. Antes de encerrar e de pedir a dica, vou pedir para você contar para a gente, parece que os livros serão publicados, é isso? Eu vou publicar agora os contos, né, inspirados em histórias contadas por idosos e pessoas do interior, e eles têm uma característica muito, muito semelhante à cultura do interior aqui, goiano. Falam sobre temas que, no geral, as pessoas que moram no interior há algum tempo, elas conhecem. E esse eu vou estar publicando agora no final do mês de novembro. Então já é logo ali. Logo. E aí a gente vai lá cobrir, hein? E quem quiser saber, né, tem o meu Instagram, que é Túlio Augusto Lobo. E é isso, o Instagram dele vai ficar aqui embaixo para vocês acompanharem. Ele tá sempre falando dos livros e das novidades, né? Quando vem livro novo, ele posta lá.
E, Túlio, para encerrar, dá uma dica pra gente, para quem está em casa que quer começar a escrever, o que deve fazer, por onde começar? Então, eu vou dar uma dica partindo da minha experiência, né, pessoal como escritor. A imaginação foi fundamental. Eu sou um adulto de 35 anos e até hoje eu não abri mão de ver desenhos, ler histórias em quadrinhos, imaginar, né? Eu estou sempre exercitando isso. E em qualquer processo de escrita, mesmo que você vá produzir uma redação, né, que não seja uma ficção, você precisa ter essa habilidade de imaginar para você criar algo, né? Então eu diria que para que quem estiver ouvindo, né, trabalhe a imaginação, incentive a imaginação dos seus filhos, a criatividade, porque ela é fundamental. Não só para virar um escritor, mas para tudo na vida, né? Para você se destacar e criar algo, né? Você precisa da imaginação, da criatividade. Túlio, muito obrigada.